importante explicar o contexto em que essa minha fala se insere, o ciclo a partir de Saramago, que tem a particularidade de propor uma reflexão que coloca uma ênfase na recepção da obra de Saramago, nos diálogos já estabelecidos com as suas narrativas. A natureza desses diálogos fica mais clara no título das outras sessões: Música, Cinema e Teatro, duas das quais já aconteceram em fevereiro e em abril. O título da minha sessão, Personagens Femininas, poderia permitir diferentes tipos de análise e de abordagem, mas eu quero tentar seguir a mesma proposta dos diálogos interatos, especificamente. Esse título deixa-me com uma grande responsabilidade. Trata-se de um tema vasto, sendo conhecida a complexidade da obra de Saramago, das suas personagens e da imensa produção que reagiu a uma e a outras, não é? A obra e as personagens. Se é grande a minha responsabilidade, também são grandes as minhas possibilidades e eu vou tentar tirar o melhor proveito dessa situação. É claro que eu preciso fazer uma ressalva desde o início. Seria impossível esgotar esse tema ou mesmo referir tudo aquilo que já foi feito a partir das personagens femininas de Saramago. Nós estamos falando de um campo realmente privilegiado. E nesse espaço específico da Fundação, nessa sala em especial que já acolheu tantas intervenções artísticas e exposições, eu vou tratar justamente desse conjunto de obras específico, dessa série que se construiu em torno do tema das personagens femininas de Saramago. A reinaugurada exposição Mulheres Saramaguianas, que nós temos o privilégio de rever a partir de hoje aqui na Fundação. Antes de tratar dessa série, que já foi alvo de pelo menos um estudo, eu penso que é importante falar um pouco daquilo que motivou essas serigrafias e esses textos. Isso é, eu quero falar especificamente, pelo menos uma primeira parte, das personagens femininas do Saramago e do modo como, na construção dessas personagens, já se estabelece com muita frequência o que se poderia chamar de um diálogo intermediário. Em outras palavras, o material de base saramaguiano já é propício a reflexões sobre as relações interáteis. E esse potencial, acredito, foi muito bem explorado nas criações que dele partiram. O que eu proponho hoje, portanto, é um percurso em 3 etapas. Eu vou começar com essa reflexão que eu já referi sobre as personagens femininas na obra de Saramago, de maneira geral. Eu penso que pode ser útil revisitar esse universo e prestar atenção à maneira como ele é povoado por mulheres fortes. Talvez seja uma redundância, mas eu quero insistir no quanto essas personagens têm muito em comum entre si, fazem parte, de certa maneira, de uma mesma família. Segundo momento, eu quero propor uma breve reflexão, eu prometo cumprir o tempo que me foi dado, sobre os conceitos de intermedialidade e de sobrevida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Foi-me dito que esse contexto também seria o de uma aula. E nesse âmbito, um pouquinho de teoria é sempre útil, pois conceitos teóricos são ferramentas heurísticas que nos permitem abordar progressivamente um objeto de estudo. Conceitos podem contribuir para novas descobertas, ajudar a compreender melhor a construção e o contexto de uma obra literária e favorecer o estabelecimento de pontos de contato com outros objetos. Por fim, claro, eu vou falar dessas criações que nos cercam hoje, e esse cenário é mesmo muito bom, ajuda-me muito nesse sentido. As 6 serigrafias e as 6 produções literárias correlatas da série Mulheres Saramaguianas. É claro que esse material requer muito mais do que uma curta sessão como a de hoje pode oferecer. O meu objetivo, então, não pode ser mais do que propor um início de conversa, trazer reflexões que eu espero poderão gerar outros diálogos. A minha intervenção acaba nessa 3ª etapa, mas a sessão de hoje tem, ou já teve, mais de um bônus, não é? A reinauguração da exposição e a intervenção do professor Carlos Reis sobre a exposição. Na verdade, eu preciso confessar que eu pedi expressamente para o professor Carlos Reis estar presente aqui hoje, pela grande admiração que eu tenho pelo seu trabalho como docente, investigador, como amigo também, e também pelo fato de ele ser uma das pessoas mais indicadas para falar dessa exposição. Não só porque a coordenou, mas porque dedicou tempo a estudá-la. É no professor Carlos Reis o estudo que eu referi há pouco sobre a série. Okay? Ele não só a coordenou, mas depois ele foi realmente propor um estudo muito rigoroso sobre ela. Então, é claro que eu vou citar o professor Carlos Reis com frequência. E, sobretudo, num contexto assim, é inevitável eu falar professor Carlos Reis. Uma vez professor vai ser sempre professor.
Eu passo só a primeira parte da minha fala. Agora eu só quero fazer. Ok. Ao universo de personagens femininas saramaguianas. Como se sabe, o gênero mais destacado na obra de Saramago é claro que é o romance. E é nele que eu vou me centrar, sem descurar a importância das incursões feitas em outros gêneros. Na crônica, na poesia, no teatro, na literatura infantil, assim por diante. Mas, de fato, a produção romanesca de Saramago é significativamente mais intensa do que aquela feita em outros gêneros, e eu vou centrar-me nela também porque foram personagens romanescas as escolhidas para a série Mulheres Saramaguianas. Eu trago aqui a capa das primeiras edições. Saramago escreveu ao todo 18 romances, 2 dos quais foram publicados postumamente. Eu vou apresentar uma lista das principais personagens de cada obra, que eu acho que pode ajudar a visualizar, realmente esse é o verbo, visualizar a relevância das personagens femininas em particular. Talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou voltar a essa lista. Vejam já o primeiro livro, e eu coloco ali Terra do Pecado / A Viúva. O primeiro livro, eu suponho aqui que haja leitores de Saramago, então não vou trazer informações demasiado óbvias, mas algumas informações, alguns detalhes são importantes lembrar. Saramago escreveu Terra do Pecado quando tinha apenas 24 anos. E esse livro foi reeditado só no final dos anos 90, quando o autor já era um nome bem conhecido. Apenas recentemente, foi no âmbito do centenário, que o romance começou a ser publicado sob o título A Viúva, que teria sido aquele escolhido pelo Saramago, mas que foi alterado pelo editor em 1947. Esse título, A Viúva, deixa claro que a ênfase da narrativa recai sobre a personagem feminina e sobre aquilo que a circunscreve histórica e socialmente. Ou seja, o traço definidor dessa personagem é a sua relação com um homem. Nesse caso, o seu marido, ou, digamos assim, o fantasma do seu marido. Essa é uma história, se me permitem dizê-lo, é uma história assombrada por fantasmas bem conservadores. Presume-se que o tempo da narrativa é já a primeira metade do século XX, em plena ditadura salazarista, e o espaço, os costumes da narrativa cheiram a mofo, uma expressão que aparece mais de uma vez no romance. Eu acredito que já há nessa obra uma abordagem crítica da sociedade e do papel redutor que essa habitualmente atribui à mulher. Eu vou voltar um pouco mais adiante a essa obra. Quase 30 anos depois, surge Manual de Pintura e Caligrafia. No conjunto da obra de Saramago, é uma obra realmente excepcional pela sua forma narrativa. O romance é narrado por uma personagem que se autodesigna H, que faz par com uma personagem cujo nome também não sabemos, que é M, e que essa personagem é uma mulher militante e particularmente forte. Seguimos com Levantado do Chão, que inaugura o estilo de narração pelo qual Saramago se tornaria conhecido. Aqui é importante destacar um ponto. Diferentemente dos romances anteriores, em Levantado do Chão, o movimento, o foco muda. O movimento vai mais do geral para o particular. Do que resulta que temos o que poderíamos chamar de personagens coletivas. A família Mau Tempo, o latifúndio, que é personificado, e o povo. A personagem mais destacada nesse contexto, eu cheguei a indicá-lo, é João Mau Tempo, pai de Gracinda Mau Tempo, uma das figuras escolhidas para a série Mulheres Saramaguianas. Ali está a gravura dedicada a Gracinda Mau Tempo. Nós passamos então para a Memorial do Convento, que nos traz o grande casal Blimuna Sete Luas e Baltazar Sete Sóis. Essa protagonista de nome musical, é uma expressão do Saramago, é provavelmente a mais conhecida e fascinante mulher da constelação ficcional do escritor, tendo sido inspirada em Pedegache, uma rapariga portuguesa residente em Lisboa no tempo de Dom João V. E aqui eu cito um estudo dedicado a essa personagem da professora Ana Paula Arnaud. A intertextualidade, esse diálogo com outros textos e a construção de personagens oriundas de diferentes universos são uma marca distintiva de muitos romances de Saramago. Isso fica particularmente evidente na obra publicada 2 anos depois, o ano da morte de Ricardo Reis. O heterônimo pessoano, transformado em personagem de ficção, encontra 2 mulheres direta e indiretamente saídas da sua poética, Lídia e Marcela. Como acontece com frequência na prosa do escritor, ambas as personagens não só se desenvolvem e crescem na narrativa, como são indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento das outras personagens. Há aqui um padrão que vai se repetir também em outras obras.
como em A Jangada de Pedra, com as personagens femininas, Joana Cab e Maria Guavara, que fazem uma grande diferença na vida de Joaquim Sassa, José Anácio e Pedro Rosso. No romance seguinte, também Maria Sara, outra personagem contemplada, ela está aqui atrás, também Maria Sara exerce um papel instigador na vida de Raimundo Silva, o atípico revisor-autor que conhecemos de História do Cerco de Lisboa. É longa, na obra de Saramago, a lista de mulheres que ensinam e incentivam, que militam, que se revoltam e que não se calam diante da injustiça. Maria de Magdala é outra mulher excepcional nesse sentido, indispensável no percurso do protagonista de O Evangelho segundo Jesus Cristo. A grande protagonista do romance seguinte, Ensaio sobre a Cegueira, naturalmente ela também foi contemplada na série, ela está aqui, a mulher do médico. Essa personagem que depois reaparece em Ensaio sobre a Lucidez é uma figura que, como Maria de Magdala, assume um papel de guia. Ela é os olhos do grupo de cegos cujo doloroso percurso no mundo em vias de destruição nos é facultado acompanhar. A mulher do médico, pronto, eu vou voltar a ela mais adiante, é uma figura importante também da série. Quero insistir, eu acho que na lista talvez dê para perceber isso, que há uma mudança no estilo de Saramago e essa mudança contempla também as personagens. Isso a partir de Ensaio sobre a Cegueira. Essa mudança tem que ver a um outro tipo, também se deve, na verdade, a um outro tipo de configuração das personagens, que por vezes apresentam traços fugidios, são menos descritas, podem não ter nome e nem sempre são construídas em binômio. Uma marca forte dos romances dos anos 80 até o início da década de 90. Isso parece passar de um livro ao outro. Isso também é uma expressão do próprio Saramago, né? Os casais que se repetem. Baltazar e Blimunda, Ricardo Reis e Lídia, Raimundo Silva e Maria Sara, Jesus e Maria de Magdala. Nos anos 90 e 2000, encontramos obras que, de forma geral, conferem, na verdade, maior destaque a personagens masculinas. É o caso da Viagem do Elefante, talvez seja o mais significativo, que apresenta aspectos muito, muito interessantes, mas não traz uma personagem feminina forte. Nós temos, na verdade, algumas aparições da figura histórica e algo cômica da Dona Catarina de Áustria. No entanto, mesmo quando elas não são protagonistas, as personagens femininas continuam a marcar presença como figuras que vão desestabilizar ou mesmo transformar os protagonistas. Acho que um ótimo exemplo é o Senhor José, de todos os nomes, que na sua busca por uma mulher desconhecida, que ele nunca chega a encontrar, essa mulher desempenha um papel decisivo na sua transformação. Eu destaco o Senhor José porque, de certa forma, ele faz parte de uma família de protagonistas algo melancólicos e fortemente definidos pelo seu ofício. Eu trago uma citação. São tipos de meia-idade com cara de ter estado doente há pouco tempo e, conforme diz o narrador, de todos os nomes. O Senhor José, nesse sentido, como esses tipos de meia-idade com cara de doente, ele faz par com Cipriano Albor, Tertuliano Máximo Afonso e Arthur Parsemedo, protagonistas, respectivamente, de A Caverna, O Homem Duplicado e do inacabado e póstumo Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Não raro, esses homens pacatos e bastante acomodados beneficiam das provocações e das posições firmes das mulheres à sua volta, como é o caso de Marta, a filha de Cipriano Albor em A Caverna, e também de Felícia, pacifista e ex-mulher de Arthur Parsemedo, herói de Alabardas, uma história cujo desfecho desconhecemos, mas que, na sua incompletude, é bastante consistente em termos de narrativa e personagens. Eu confesso que ao ler Alabardas eu fiquei com vontade de conhecer um pouco mais sobre essa personagem. É uma personagem divertida e muito provocadora, no melhor sentido do termo. Tal como Alabardas, Claraboia também foi publicado postumamente em 2011, tendo sido escrito quase 6 décadas antes e submetido a um concurso, após o qual o rastro do datiloscrito enviado ficou perdido durante muito tempo. Como é natural, essa obra é bastante diferente daquelas elaboradas a partir da década de 80. Mas também aqui encontramos personagens interessantes, como é o caso de outra mulher chamada Lídia. Destaca-se ainda a personalidade de Adriana, os personagens eu indiquei ali. Destaca-se ainda a personagem de Adriana, que é uma figura, como a maior parte dos inquilinos do prédio onde decorre a narrativa, uma figura de origem modesta, mas que se refugia na arte, na música e na literatura.
Adriana gosta de escutar Beethoven. Ela lê com curiosidade e algum sobressalto o romance A Religiosa, de Diderot. Esse contexto narrativo evidencia, como em Terra do Pecado, a repressão sexual da mulher, o interdito social relacionado com o desejo feminino. Eu fiz de propósito essa lista, porque eu acho que as datas, a lista, ajudam-nos a perceber algumas coisas. Fazer um percurso temporal na obra de um autor tão prolífico como Saramago permite analisar também as personagens femininas em termos históricos, vê-las nas suas possibilidades e impossibilidades herdadas da época em que foram concebidas. Como é natural, o desejo feminino, ou de forma mais ampla, o poder de ação feminino em diversos domínios, é manifestado e descrito de maneira distinta em obras escritas e publicadas em Portugal após a Revolução dos Cravos, mesmo quando essas obras tratam de outras épocas. É evidente que a censura interfere na produção literária e que haverá naturalmente diferenças entre uma obra escrita e publicada em Portugal nos anos 40 ou 50, é o caso de Terra do Pecado e Clara Boy, e outra escrita nos anos 70 em diante, ou mesmo na década anterior. O que eu estou a supor é que não se trata apenas do percurso do escritor, da idade dele, okay? É também com a época em que ele escreveu e publicou. Em outras palavras, a Maria Leonor de Terra do Pecado, ou de A Viúva, e a Adriana de Claraboia são figuras, claro, muito diferentes da Maria de Magdala de Evangelho segundo Jesus Cristo, que se vai aproximar mais da personagem Lilith de Caim. A afirmação que Saramago fez sobre a primeira, Maria de Magdala, pode valer para ambas. Essas narrativas de Saramago não pretendem ser meras provocações, como tantas vezes foram interpretadas por um público incomodado com o tratamento dado ao intertexto bíblico. Tratava-se de conferir, e agora eu insisto nessa palavra, restituir à mulher o lugar que certas épocas nunca lhe reconheceram. Restituir, reconhecer, levantar são verbos-chave para interpretar a obra de Saramago. É paradigmática desse exercício de restituição narrativa a figura de Maria Adelaide, a neta de João Maltempo de Levantado do Chão. Na sua construção como personagem, ela é mostrada como alguém que carrega as marcas dos seus antepassados, boas e más. Eu cito, ela é descrita como o retrato daquela sua avó com mais de 500 anos, mais os olhos que são do seu avô salteador estrangeiro de donzelas. A figura de Maria Adelaide é depositária da história, das dificuldades, das lutas e das conquistas dos seus antepassados. Como naquele final tão poético e marcante de Levantado do Chão, acho que é muito fácil recuperar esse final, em que a nova geração, Maria Adelaide encarna essa nova geração, aparece cercada de mulheres e homens, vivos e mortos, que lutaram para que os novos pudessem caminhar de cabeça erguida. Maria Adelaide poderia caminhar também lado a lado com um conjunto de personagens femininas da obra de Saramago, desde aquelas concebidas na época da ditadura. Isso para dizer que o olhar sobre o conjunto, como aquele que a série Mulheres Saramaguianas propõe, produz um efeito de soma, cujo resultado é, paradoxalmente, maior do que as partes individuais. Em outras palavras, juntas, essas personagens tornam-se ainda mais fortes do que seriam isoladamente. Faltou referir ainda uma última protagonista da lista dos romances de Saramago, a morte. Eu deixei a morte para o final de propósito. Importa sublinhar que essas personagens femininas elas estão bem representadas, eu citei há pouco já um estudo, no Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, coordenado pelo professor Carlos Reis. Acho que eu tentei destacar, é significativo o número de personagens femininas contempladas, e é uma referência muito útil para pensar as obras ficcionais a partir dessa categoria-chave da narrativa que é a personagem. O professor Carlos Reis deixou muito claro há pouco a importância da personagem como categoria da narrativa, também na obra de Saramago. Né? Grandes romancistas são também grandes criadores de personagens. Então, eu vou concluir esse panorama das personagens femininas dos romances de Saramago com a figura da morte, porque ela é exemplar do forte diálogo interartes presente na obra do escritor e do modo como esse diálogo é, com frequência, uma ferramenta de construção de personagens. Vejamos, a heroína das intermitências da morte demora algum tempo a surgir plenamente na narrativa, mas a personificação
personificação da morte está presente desde o início, e o texto vai destacar diversas representações de que a morte já foi algo, da iconografia à literatura. A figuração dessa personagem segue o movimento que eu já referi antes, presente em outras obras, que vai do geral, ou seja, das muitas imagens da morte, da experiência coletiva, muitas vezes, ao particular, ou seja, a figura feminina da morte concebida por Saramago e a relação que ela estabelece com o indivíduo específico, o muso. A imagem e os nomes da morte são recuperados, não sem ironia, ao longo da narrativa. Na reaparição constante da figura mítica da morte, associada a representações algo macabras, podem ter essa imagem presente, desde o início são muitas as imagens associadas à morte, nós temos um efeito semelhante ao que experimentamos quando vemos um filme de terror antigo, com efeitos especiais antigos. Os efeitos já não causam mais medo, mas divertem e fascinam também pelo que revelam de outras épocas. Eu vou citar algumas dessas representações. A velha, fala-se, né, a morte é apresentada como a velha Atropos da dentuça arreganhada, ou seja, ela é uma das 3 moiras que na mitologia grega determinam o destino, né, a morte e a vida dos homens. Recupera-se a imagem da borboleta chamada Atropos, isso é, morte. A odiosa parca, fala-se também na rangente tesoura da parca, é outra imagem muito presente nas pinturas. Fala-se na longa sombra de Thanatos. A autora do escrito é aquilo a que se chama uma serial killer, um assassino em série. Busca-se caçar a macabra cliente de sobrescritos de cor violeta, um esqueleto embrulhado no lençol, como toda a gente sabe. Há muitas outras representações, citações e comparações. O fato é que a conclusão definitiva a que se chega nessa investigação inicial, até realmente a morte surgir como personagem, em que ela se pronuncia, a conclusão a que se chega é que a morte, em todos os seus traços, atributos e características, era inconfundivelmente uma mulher. Eu não sei se é uma opinião minha, mas eu acho que a personificação feminina da morte não é propriamente lisonjeira. O fato é que o romance de Saramago vai buscar transformar a imagem negativa da morte e, por extensão, da mulher, ou de um certo tipo de representação macabra da mulher. Geralmente uma mulher experiente, figurada, com traços horrendos, uma imagem, claro, que não deixa de ter laivos de etarismo, de discriminação, e hoje é uma maior preocupação também com isso. Em Saramago, a personagem feminina da morte incomoda-se com essa imagem que se tem dela e do papel que ela desempenha. Ela decide então ensinar algo aos mortais, que a detestam, com, e eu cito, uma pequena amostra do que para eles seria viver para sempre. É atípico e é ousado o gesto do romance de humanizar a morte, de humanizar uma figura feminina tipicamente vista como odiosa, horrenda, macabra, todos os termos que aparecem. Disso resulta, dessa humanização, uma reflexão bastante elaborada sobre o modo como lidamos com a finitude e que envolve, por exemplo, o amor. A morte humaniza-se, é outro raciocínio do romance, porque é uma mulher. Porque se revela uma figura com uma grande capacidade para demonstrar empatia e amar. É importante notar que esse é um dos romances mais breves de Saramago, que vai recorrer com frequência à estratégia que eu já referi da intermedialidade. A intermedialidade supõe essa apropriação de recursos próprios de outros mídias. Basta uma referência a outros objetos artísticos, a representações, a características e recursos próprios de outro mídia para que todo o universo seja recuperado e associado à narrativa. O romance serve-se dos atributos típicos das muitas representações iconográficas já feitas da morte para, primeiro, convocar e pintar a sua imagem com palavras e depois desconstruir aquela imagem tradicional, propondo outra, que vai muito além do esqueleto embrulhado no lençol, que de certa forma todos nós somos. O modo como a personagem da morte é construída ilustra bem esse conceito, o conceito de intermedialidade. Conceito que foi cunhado há apenas algumas décadas e que pode ser definido no sentido lato como qualquer relação entre mídia distintos. Interessando a análise literária, as formas, sobretudo, não é? As formas de transgressão de fronteiras entre esses mídia.
Talvez o termo mais conhecido seja intertextualidade. A intermedialidade provém daí. E tal como a intermedialidade pode ser um recurso muito eficaz em novas criações, que exigem um leitor minimamente familiarizado com o universo que está a ser recuperado por um autor. É claro que essas estratégias não estão restritas à ficção, e eu recupero, a esse propósito, o exemplo de versos incluídos nos Poemas Possíveis de 1966, o segundo livro publicado de Saramago, depois de Terra do Pecado. São várias as referências e personagens convocadas nessa coletânea de maneira geral, incluindo aquele que é provavelmente o casal mais conhecido da história da literatura. É a personagem feminina quem fala primeiro. Julieta diz a Romeu: "É tarde, amor. O vento se levanta. A escura madrugada vem nascendo. Só a noite foi nossa claridade. Já não serei quem fui, o que seremos contra o mundo há de ser que nos rejeita, culpados de inventar a liberdade." Logo a seguir, Romeu responde a Julieta: "Eu vou, amor, mas deixo cá a vida, no calor dessa cama que abandono, areia dispersada que foi duna. Se a noite se fez dia e com a luz o negro afastamento se interpõe, a escuridão da morte nos reúne." A recriação de Saramago dessa trágica narrativa shakespeariana arquiconhecida não se limita, porém, ao texto. Esses versos são ressignificados por um terceiro poema que os completa e remata, que talvez altere um pouco essa história. West Side Story. Os jardins de Verona redivivos, no cimento cinzento desta era. Um recado passado a outra mão, uma nova experiência, outra espera. Vejamos, o musical da Broadway, de 1957, agora revivido em decassílabos, contribui para que aquelas personagens ganhem nova vida. Vivam com Saramago o seu amor e a sua espera, agora em português. A criação intermediática, que parte de personagens concebidas ou mesmo já revividas em outros mídia, é um fenômeno que pode ser associado à sobrevida da personagem. O segundo conceito que me interessa aqui e que tem sido desenvolvido pelo professor Carlos Reis no âmbito da teoria dedicada a essa categoria crucial da narrativa, a personagem. Como o próprio nome sugere, a sobrevida diz respeito à sobrevivência ou ao prolongamento de uma personagem para além do seu universo de origem. Mas está também em causa o reconhecimento possível dessa figura em outras obras, em outros contextos. Esse conceito, sobrevida, trata do ciclo criação, recepção, recriação de uma personagem, precisamente o que nós vemos aqui na série Mulheres Saramaguianas. Temos 6 artistas que tomaram como ponto de partida personagens femininas da obra de Saramago para realizar novas criações. As serigrafias resultantes foram alvo de uma segunda recepção criativa, isso é, os textos de 6 escritoras que dialogam com as imagens da série. A pergunta que se coloca para este e outros casos de sobrevida é: o que acontece quando uma personagem, criada com palavras, sobrevive para além do texto literário no qual se originou? É uma pergunta muito ampla. Mais do que uma resposta é possível, mas eu pretendo hoje propor uma linha de reflexão principal no esforço de buscar compreender algo que é próprio da sobrevida enquanto fenômeno de recepção de uma obra. Ou seja, essa reflexão não se aplica apenas à série Mulheres Saramaguianas, mas diz respeito a esse gesto criativo recorrente de construir algo novo a partir de uma personagem concebida por outro escritor ou artista. O próprio Saramago faz isso com frequência, como eu procurei demonstrar na primeira parte. No caso dos versos dedicados às personagens shakespearianas, Saramago associa-se a tantos outros poetas, escritores e artistas que contribuíram para transformar Julieta e Romeu em algo mais do que personagens. Esse casal e a sua história de amor já tem algo do mito, algo que excede e muito a narrativa original. Eu vou utilizar aqui o termo mito com muito cuidado. Não se trata necessariamente de um relato fantástico, mas de algo que é da ordem do simbólico. Temos uma figura que encarna uma ideia ou uma experiência humana comum. No caso de Julieta e Romeu, a dor da impossibilidade de viver um amor, por exemplo. E essa narrativa mítica, essas personagens míticas, não só são transmitidas e construídas de uma geração, não são só transmitidas, como construídas de uma geração a outra e de um escritor ou artista a outro.
Em outras palavras, eu entendo que a sobrevida contribui para a afirmação do que eu vou chamar de mitificação da personagem. Eu não estou a falar de mistificação, são coisas diferentes, a distinção é importante. Na verdade, o que eu quero entender é esse gesto em que cada nova criação feita em diálogo contribui para transformar uma personagem em mito, naquele sentido muito restrito de mito, como símbolo de algo maior que ela própria. É talvez mais fácil compreender isso no caso de tradições bem consolidadas. Os mitos greco-latinos não foram elaborados por um único autor, mas por uma sucessão de narrativas que se acumulam, mesmo quando se contradizem, e que, no seu conjunto, permitem que certas personagens se autonomizem e adquiram um estatuto representativo muito além das primeiras referências que se lhes conhecem. Vou trazer um exemplo muito conhecido, a Medusa, aqui evocada numa célebre representação de Caravaggio. Trata-se de uma figura com uma história antiga de construção e sobrevida. As primeiras referências conhecidas à personagem encontram-se em Homero, Hesíodo e depois Ovídio. Hoje já há muitas Medusas, mas mesmo quando a percepção que se tem dessa personagem muda, há algo do mito ou do símbolo que permanece e que nos permite reconhecê-lo mesmo na sua transformação ou inversão da sua imagem tradicional. Em muitos artistas e escritores, a Medusa, tal como a personagem Morte de Saramago, perdeu seu caráter funesto e assustador. A Medusa tem sido mesmo reconhecida como vítima das violências e injustiças que sofreu, como já se sugere nas Metamorfoses de Ovídio. Eu trago um excerto das Metamorfoses para recordar que, nesse poema, nós ficamos a saber que Medusa era uma mulher muito bela que foi violada pelo deus do mar no templo de Minerva, ou de Atena para os gregos. Ocorre que a punição dessa violação, a punição desse estupro, desse crime, recai sobre Medusa. Ela é vítima pela segunda vez ao ser castigada pela violência que ela própria sofreu. Ela passa a ser uma figura horrenda. Os seus belos cabelos transformam-se em hidras, em serpentes, e o seu olhar torna-se mortal. O seu olhar petrifica. Há muitas formas de reviver Medusa, de dar novos sentidos à sua história, ao seu olhar, aos seus poderes, à sua feminilidade e à sua beleza. Machado de Assis faz isso à sua maneira num conto assustador e fascinante intitulado Senhoros. Eu recomendo fortemente. E eu acho que talvez haja algo da Medusa, ou da força do símbolo da Medusa, também em algumas personagens de Saramago. Não só na personagem da Morte, uma figura horrenda que se revela bela e muito capaz de amar, mas também na Blimunda e na Mulher do Médico, as únicas que, nas respectivas narrativas, têm um enorme poder relacionado com o olhar. Um olhar que, longe de matar, permite a continuidade e a afirmação da vida e da vontade humana. Eu estou aqui a propor comparações, ok? Não paralelismos estritos, não estou a propor associações imediatas. Mas as comparações podem ser úteis para entender aonde eu quero chegar. A conjunção de sobrevida e de mitificação da personagem pode ser observada ainda no caso de relatos associados ao universo bíblico, mais de uma vez recuperado por Saramago. Não provém do cânone bíblico, eu garanto, muitos dos traços associados a Jesus, a Maria, a José ou a Santa Ana, a mãe de Maria. Na verdade, Santa Ana é um ótimo exemplo. É uma figura que não aparece na Bíblia, não aparece nos evangelhos canônicos. Uma personagem inventada e explorada pelos textos chamados apócrifos, que ficaram de fora do cânone oficial, mas que, de certo modo, contribuíram para a consolidação do cânone oficial. Também Maria, mãe de Jesus, não é só uma personagem bíblica, mas uma representação, um símbolo da maternidade e do luto. E é com essa personagem mítica, com as muitas representações dela feitas, múltiplas narrativas, inclusive iconográficas, é com essa personagem mítica que Saramago dialoga num romance como o Evangelho segundo Jesus Cristo. Do gesto de recriação, tantas vezes empreendido por Saramago, eu passo então ao gesto que outros empreenderam a partir da sua obra. Eu arrisco supor que ao menos uma das personagens de Saramago já se tornou um pouco mítica. E isso deve-se à sua recepção, aos seus leitores, à sua constante revisitação,
ao fato de essa personagem poder facilmente encarnar, por exemplo, a potência do feminino, de ela ter sido transformada num símbolo da persistência da mulher e do poder da vontade humana. Blimunda, que deu nome a uma ópera, a uma revista, já não pertence apenas a Saramago. Blimunda vive para além do Memorial do Convento. E aqui temos mais um exemplo pelos traços de José de Guimarães. Mas talvez vale mais a pena olhar para o lado, não é para a serigrafia. A força do mito deriva, em parte, da sua recepção. É certo que um escritor, um artista, pode ambicionar construir deliberadamente uma personagem mítica, com traços heróicos ou lendários, e, ao mesmo tempo, representativos de algo que poderia ser visto como transversal à experiência humana, como me parece ser o caso de Blimunda. Ou seja, há uma força que está diretamente ligada à construção da personagem em si. No entanto, a sobrevida e a mitificação da personagem, tal como a sua permanência, dependem dos leitores, da transformação dessa figura em algo que é da ordem do simbólico, da sua continuação e constante reinvenção. A criação intermediática permite perceber esse fenômeno de mitificação próprio da sobrevida, que é mais evidente no caso de personagens com uma sobrevida relevante, de grande alcance. Na transposição de uma personagem para outro medium, há um movimento no sentido de buscar o que há de essencialmente representativo na personagem. Busca-se responder a perguntas como: o que ressalta à primeira vista em dada personagem? Ou o que torna essa personagem memorável? De maneira mais específica, que elementos ou objetos se destacam na sua figuração e a tornam facilmente reconhecível? E ainda, o que a sua narrativa pode representar e por que ela nos comove? A Blimunda, de José de Guimarães, pode ser reconhecida por elementos memoráveis da história da personagem. Os olhos multiplicados, uma possível passarola, um espigão ou punhal, o objeto que, no memorial, pertence ao seu companheiro Baltazar e que serve de arma de defesa a Blimunda na cena de abuso por parte do padre. Há tanto para além dessa imagem, diálogo com a narrativa de Saramago. Eu considero significativo o fato de o punhal estar no centro da obra, e talvez seja possível interpretar esses respingos de tinta, as marcas da criação propositadamente deixadas à mostra, também como respingos de sangue. O mito, ou os mitos de Medusa, podem aqui servir novamente de analogia. Quantas medusas violadas povoam a ficção, tendo que corrigir com o olhar, com a sua força e persistência, o desconcerto do mundo e as injustiças de que também são vítimas? A mulher do médico também corrige, com o seu olhar, erros que não cometeu. E ao fazê-lo, conforme a versão de Joana Vilaverde, ela carrega e empurra o mundo para frente. A sua representação imagética destaca o que há de emblemático e mítico na sua figura. A Joana Carda, de Graça Moraes, a Joana Carda? Está atrás da tela. Ok, depois poderão vê-la. A Joana Carda também pode ser lida nessa mesma perspectiva. Ela traz outro objeto-chave da obra de Saramago, a vara de negrilho com que a personagem risca o chão e cinde a terra no início da jangada de pedra. O poema de Ana Luísa Amaral, que toma essa imagem como ponto de partida, evoca o poder da personagem, associando-a a outra figura mítica. Eu cito só alguns versos. Eu, que incógnito poder ou alumiação, feitiço de mais coisas enredadas, flores, limos, algas, negras raízes boiando à superfície das águas que rompi. Fui eu quem o rasgou ao mar. Mais que Moisés, pois que a minha cisão, mesmo sabendo que o sempre não pode durar sempre, ficou eterno. E a terra obedeceu. Ana Luísa Amaral traz um termo-chave que se aplica a várias personagens femininas da obra de Saramago. Elas são, cada uma à sua maneira, mulheres feiticeiras, bruxas, medusas. Elas são vistas como perigosas apenas por possuírem algo que outros não têm, por deterem o poder, independentemente do bem que possa resultar desse poder. Nós sabemos, por exemplo, do incômodo que o poder de visão da mulher do médico provoca e da reação cruel que lhe é dirigida em ensaios sobre a lucidez.
Convém lembrar que a figura da bruxa ou da feiticeira se tornou um arquétipo da resistência feminina, já faz algum tempo. Essa associação, portanto, não é fortuita, tal como não é a comparação que tem buscado propor com a figura da Medusa, outro ícone, um pouco mais recente do que as bruxas, da luta feminista. Certo é que a sobrevida da personagem traz novos elementos, soma-os à personagem revivida e permite que vejamos ao mesmo tempo a criação dita original e o que é próprio dessa nova obra. Em outras palavras, a recriação pode ser muito original. E podemos ver isso nos versos excepcionais de Ana Luísa Amaral. A sua Joana Carda permite-nos ver com outros olhos a maravilhosa feitiçaria das mulheres saramaguianas. Faz-me gostar ainda mais dessas personagens. Além disso, é da poeta e não de Saramago a leitura mítico-bíblica de Joana Carda, mais forte, mais poderosa do que Moisés. Uma mulher que, ao contrário do patriarca bíblico, não hesita diante de uma sarça estranhíssima. Isso aparece mais adiante no poema. E essa personagem surge acompanhada, como na serigrafia, por um cão assumidamente dos infernos. Eu creio que há muito, eu reuni as serigrafias aqui, eu creio que há muito a ganhar com essa soma de atributos que caracteriza a sobrevida e a criação de personagens míticos. Para mim, a Blimunda ganhou algumas das cores quentes de José de Guimarães. Vejo agora a Gracinda ao mau tempo com a simultânea delicadeza, sobriedade e resistência libertadora da representação de Miguel Januário. A Maria Sara, aqui atrás, surge-me como uma figura divertida e sagaz, alguém com quem não faltaria assunto, como me sugerem os traços de Ana Romanzinho. A morte, por sua vez, aqui do lado, mostra-se colorida e carnavalesca, como a pintou Manuel João Vieira e como a descreveu Jaimília Pereira de Almeida. Essas novas criações afirmam a força e, por vezes, o caráter mítico das personagens femininas de Saramago. Dão-lhes traços, poderes, histórias e penso que ainda há muito a explorar nessas obras. Eu quero concluir recuperando o texto de Lídia Jorge, criado para a série. Um texto que me parece reforçar muito do que procurei demonstrar a propósito da sobrevida, do mito, do símbolo e da originalidade da recriação. Lídia Jorge começa o seu texto com um imperativo que é uma marca do seu próprio estilo, associável às suas narradoras e ao modo como convocam outras figuras em romances como Notícia da Cidade Silvestre e O Vale da Paixão. Eu cito: vem, Blimunda, filha de Sebastiana, sentada na tua cadeira de estrelas, e fica nesse mundo para sempre. Blimunda não é aqui apenas uma personagem do Memorial do Convento, o que já seria muito. Ela é uma figura que ultrapassa o seu universo de origem e que é convidada a permanecer, a tornar-se mito. Vem e ajuda-nos a ter compaixão daqueles homens sem nome, formigas acarretadeiras, esmagados sob os objetos gigantescos necessários para coroar a grandeza dos nomes candidatos à história. Vem, Blimunda, e ensina como se constrói a história dos homens. Ensina com seus poderes feiticeiros. Ensina-nos essa outra sobrevivência desenhada entre a esfera simbólica terrena e a mítica. Se algo ressalta de toda a série Mulheres Saramaguianas, é a potência e o poder dessas personagens femininas, que graças à sua natureza ficcional e aos leitores que lhes dão vida, têm esse poder de permanecer. Não sendo feita de pó, e em pó não te hás de tomar, o que mais